Olá a todos, espero que estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso conjunto de aulas sobre a teoria do conhecimento e apenas numa perspectiva de organização, eu quero retomar com vocês então que a primeira aula foi aquela aula em que nós conversamos sobre o que é o conhecimento, sobre os critérios de verdade, não é? E a segunda aula, então, é um vídeo sobre a origem do conhecimento. E agora, então, essa nossa terceira aula, que é uma aula mais curta, vai ser exatamente para nós retomarmos rapidamente esses conceitos e, por fim, discutirmos um pouco sobre os tipos de conhecimento. Certo? Então, vamos lá. Então, nós conversamos e concluímos na primeira aula, principalmente baseada na teoria de Platão, que o conhecimento é o enunciado sobre uma crença verdadeira e justificada a partir de determinados critérios, que são considerados os critérios de verdade, relativos a uma determinada coletividade no âmbito de determinado contexto sociocultural e no espaço de determinada concepção. Na aula nós falamos sobre o exemplo, se não me engano era João, que esteve em Lisboa, ou morava em Lisboa, e nos contou que a ponte Vasco da Gama era uma ponte muito extensa. Ele tem uma crença e ele justificou essa crença através de critérios de verdade. Se nós formos até Lisboa e passarmos a ponte Vasco da Gama, nós iremos constatar que se constitui um conhecimento. Nós também falamos que quando um conhecimento ele não é constatado, quando uma crença, não é uma verdade justificada, ela não se constitui num conhecimento. Foi quando o nosso professor de história nos disse que o Brasil havia sido campeão no futebol em Atenas, quando isso, na verdade, não é um conhecimento, pois não há como justificar através de critérios de verdade. Por fim, então, para encerrar essa questão do que é o conhecimento, de acordo com Gaia, o conhecimento é um enunciado teoricamente justificado que expressa uma determinada interpretação sobre a realidade. Então, vamos lembrar da ponte. O João nos expressou uma interpretação sobre a realidade. Ele descreve fenômenos, propondo relações causais e associações e sugerindo significado. O conhecimento se configura como um quadro conceitual que nos permite, com uma certa probabilidade de sucesso, lidar com o mundo. Bom, agora já passando para uma revisão daquilo que foi o vídeo que eu enviei para vocês, que é um vídeo muito bonito e que no fim ele trata um pouco de cada uma das nossas aulas sobre a teoria do conhecimento. A grande discussão que se tem aqui, eu vou retomar com vocês na nossa aula síncrona, na nossa aula presencial, é qual é a origem do conhecimento? Né? Da onde se originou o conhecimento? Da onde se materializou o conhecimento? Né? E há muitas teorias que vêm sendo discutidas ao longo, né, da nossa vida, ao longo da humanidade, da civilização, do desenvolvimento da civilização, e se sabe principalmente que quando se pensa numa perspectiva epistemológica, existe um dualismo, existe um dualismo em que alguns filósofos defendem que o conhecimento ele se desenvolve unicamente por questões ou por ações relacionadas à sensação, aos sentidos. Nós vamos descobrindo o mundo através das nossas experiências, não é? E outros que não, que nós já nascemos com um conhecimento inato
e que as oportunidades que nós vivemos, elas nos servem unicamente para dar o start, para que esse conhecimento surja. E eles dão um exemplo, como exemplo, a matemática, não é? Então, duas linhas de tentativa de explicar a origem do conhecimento. Uma com base em David Hume e Francis Bacon, que diz: o conhecimento, ele depende das nossas experiências. A outra, baseada na razão. Tudo o que nós precisamos para desenvolver conhecimento é a mente, é o intelecto. E nós já nascemos com essa capacidade. E aí, à frente dessa teoria, nós temos René Descartes, Spinoza, Platão, entre outros filósofos. Então, enquanto os empiristas são capazes de informar que o sol ilumina a pedra e a pedra está quente, os racionalistas apenas que o sol aquece a pedra. E isso, então, ficou bem claro no vídeo que nós assistimos na última aula e será retomado, então, na nossa aula síncrona. Na nossa aula síncrona, eu também vou trazer a vocês algumas ideias mais recentes de tentativa de quebra desse dualismo entre os empiristas e os racionalistas. E é importante que vocês também pensem, para vocês acham que o conhecimento se originou? Qual é a origem do conhecimento? Ela está no indivíduo ou ela está na razão ou ela está nas experiências que nós vivemos? Pensem um pouco na profissão de vocês, pensem um pouco na educação física, pensem um pouco na vida de vocês. Como é que vocês acham que vocês alcançaram o conhecimento que vocês têm hoje? Através da razão, do intelecto, ou através de experiências sensoriais que vocês viveram ao longo da vida de vocês? E aí a gente chega na questão, baseado também na perspectiva da origem do conhecimento, dos tipos de conhecimento. E aqui é muito interessante, nós podemos também relembrar a discussão que nós tivemos no primeiro seminário, que a nossa disciplina é sobre pesquisa, mas que nós precisamos ser humildes e entender que a ciência, ela não é capaz de explicar todos os fenômenos. Ela não é o único conhecimento que é capaz de explicar tudo aquilo que nós vivemos em nossas vidas, certo? Então, existem vários tipos de conhecimento e eles se caracterizam de forma diferente. Vou começar pela ciência. O conhecimento científico, ele é um conhecimento que ele é factual, ele é verificável e ele é sistemático. A gente vai fazer um projeto de pesquisa, certo? Por quê? Na tentativa de sistematizar todo o método científico para responder a um problema que, no fim, vai nos trazer um conhecimento. Nós vamos ser capazes de verificar. Nós teremos uma hipótese, nós teremos um problema, uma questão de pesquisa, e nós seremos capazes de verificar se esse problema de pesquisa, de fato, aconteceu. Ele é factual. E ele serve para responder um conjunto de perguntas que dependem exatamente dessas características. Se nós formos pensar na religião, certo? Eu gosto muito de dar um exemplo que se relaciona à minha madrasta, tá? A esposa do meu pai. Ela estava com problema de saúde, ela estava com um câncer, e ela, um dia antes da cirurgia, ela foi num centro espírita. E no centro espírita disseram para ela que ela não tinha mais nada, que era para ela ficar tranquila. Eu vou voltar um pouco atrás. Ela fez a primeira cirurgia e o médico, o cientista, nos disse o seguinte:
Nós temos, ele abriu, viu que não poderia mexer, ela fez químio, e o médico disse para ela o seguinte: a químio provavelmente vai reduzir o tumor, porque tu nunca fizeste. E ele tinha 3 hipóteses. Então, que ele faria cirurgia e fecharia e não havia o que fazer, abriria e conseguiria retirar todo o tumor, ou unicamente abriria, fecharia e faria uma proposta de tratamento com químio. E foi a terceira hipótese, então, que ele seguiu. Tá? Então, ela fez o tratamento e, quando foi refazer a cirurgia, que ela foi no centro espírita e disseram: fica tranquila, a cirurgia vai dar super certo e não tem mais nada. Eu estava com meu pai na sala de espera, ela fez a cirurgia e o médico, o cientista, nos chamou e disse o seguinte: eu não sei no que vocês acreditam, mas eu abri e não tem nada. Ela está curada, o tumor desapareceu. Certo? De fato, essa hipótese do tumor desaparecer não havia sido dada pelo cientista, mas foi informada no centro espírita. Como é que a gente vai dizer que um conhecimento inspiracional, não verificável, mas sistemático, ele não é um conhecimento? E nesse caso a gente até pode dizer que ele foi verificável, eu só não tenho como comprovar que foi uma questão de espírita que causou, né? A gente não consegue ter a questão da causa e do efeito, certo? Então, aqui, e o próprio cientista disse: eu não sei no que vocês acreditam, eu ouvi, eu não sei o que vocês acreditam, mas desapareceu, ela está curada. Então, é preciso ter muita humildade e capacidade de acreditar que as pessoas que acreditam em mitos, no conhecimento religioso, é um tipo de conhecimento que provavelmente direciona a vida dessas pessoas e ele não é mais ou menos importante que o conhecimento científico. Até porque a ciência nunca vai conseguir explicar se Deus existe ou não. Mas a religião, por ser um conhecimento inspiracional não verificável, ela é capaz. Eu acredito porque eu acredito. Depois a gente pode comentar um pouco sobre o conhecimento da nossa avó, quando ela nos diz que está com dor nas juntas, está com dor nas articulações e que vai chover amanhã. E o Cleo Kuhn nos diz que não, que amanhã será um lindo dia de sol. E chove amanhã. O que caracteriza o conhecimento da minha avó? É a experiência que ela tem. Lembra da experiência lá do empirismo? É a experiência que a minha avó tem na vida dela. Ela sabe que quando ela sente dor no joelho, vai chover no outro dia. E o Cleo Kuhn utiliza de um conhecimento sistemático, verificável e factual que também falha. Então, eu preciso ser capaz de acreditar que o senso comum, aquele que é proveniente da experiência, ele também é um tipo de conhecimento. E ele é um conhecimento verificável, porque eu consigo constatar que o Cleo Kuhn errou e a minha avó acertou. Ele não é sistemático. A minha avó não tem um projeto onde ela consegue me dizer exatamente quais são os passos que ela seguiu para que eu consiga saber que realmente vai chover. Tem vários exemplos sobre isso, não é? Sobre o senso comum e que nos provam que, de fato, a experiência ela é muito importante no desenvolvimento do conhecimento. A gente pode pensar nos pescadores que sabem quando por algumas características que é o momento de ir a alto mar ou não é, o momento de voltar ou não. Tudo isso é experiência. Eles não telefonam para o Cleo Kuhn para saber lá do alto mar se tem que voltar porque vem uma tempestade. E nós vamos desconfiar se
se esse conhecimento ele funciona, ele nos possibilita circular e transitar na sociedade baseado nesse tipo de conhecimento. Então, ele é outro tipo de conhecimento, ele não tem as mesmas características da ciência, mas é um conhecimento. E, por fim, o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele é puramente racional, né? Ele é uma discussão, ele é intelectual, ele não é verificável, mas ele é sistemático, porque ele tem uma lógica, né? Mas é puramente racional e não tem como eu verificar. Então, é importante que a gente consiga, a partir de agora, que nós vamos entrar mais na parte já da pesquisa em educação física na próxima aula, entender que a pesquisa, ela não explica tudo. É exatamente o que diz aquele texto que nós discutimos na primeira aula sobre a questão do Covid e muitos outros exemplos, né? A gente poderia falar aqui das pessoas, de cartomantes, a gente poderia falar aqui de promessas, das pessoas que realmente acreditam e dão a justificativa dos acontecimentos nas suas vidas através de questões religiosas. A gente poderia pensar em pedreiros e carpinteiros que nunca estudaram, eles não sabem as leis lá da engenharia, mas são capazes de construir uma casa. Então, tudo isso é importante que nós, mais uma vez, tenhamos humildade e sejamos capazes de perceber quais são as perguntas que a ciência responde e quais são as perguntas que a ciência, pelas suas características, não será capaz de explicar. Nesse sentido, sobre a questão dos tipos de conhecimento, eu gosto muito eu vou enviar para vocês os vídeos e o link de um físico brasileiro que eu gosto muito, que é o Marcelo Gleisi, que ele fala muito dessa questão da relação de algumas coisas que aconteceram na vida dele que a ciência não consegue explicar, mesmo ele sendo um cientista duro, né? Um cientista que realmente rege a vida dele baseado na ciência. Ele conta de alguns fenômenos que ele passou na vida dele e que ele sabe que são fenômenos que não são capazes de ser explicados pela ciência. E ainda diz que todos nós na vida passaremos por situações que nós não teremos explicações para ela, mas nós passamos e elas podem ter nos transmitido um conhecimento. Certo? Então, por fim, para acabar só a nossa aula, vamos usar dos 4 tipos de conhecimento para explicar o mesmo fato, tá? Vamos usar a religião para explicar a morte. Se a gente perguntar para alguém muito religioso por que alguém morreu, o que essa pessoa vai dizer? Que foi a vontade de Deus. E nós temos como provar que não foi a vontade de Deus ou que foi? Não. Infelizmente, não. Se for um filósofo, ele vai dizer oposição à vida, cessar da consciência. Se for a minha avó, ela vai dizer é velho, caiu, sofreu um acidente, bebia e fumava. E se for a ciência, vai dizer morte clínica, morte cerebral ou paragem cardíaca irreversível. Então, aqui nós temos 4 explicações para o mesmo fenômeno. E nenhuma substitui a outra e nenhuma tem o direito de desconsiderar a outra. Certo, gente? Então, muito obrigada mais uma vez. Nós voltaremos a discutir todos esses conceitos na nossa aula síncrona e eu peço que vocês pensem bastante sobre isso. Tá? O mais importante aqui é vocês conseguirem se posicionar em relação a todas essas questões que a gente tem trazido sobre o que é o conhecimento. Certo? Muito obrigada e até a nossa próxima aula.